dia para os do dia, boa tarde para quem me vê à tarde, boa noite para quem me assiste à noite. No ar com vocês, mais um Ponderando com Caju, o nosso canal de economia, gestão e finanças pessoais. Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro para nós prosseguirmos com as nossas atividades. E hoje nós vamos sair um pouco daqueles temas mais abstratos que eu considero que nós tratamos anteriormente. Um deles foi a indústria, que nós vimos em 3 capítulos, e daí o último foi a respeito de uma análise de conjuntura ou de situação. A gente analisar a situação como ela está. E tanto em um conteúdo quanto no outro, foi fundamental os números do IBGE. Porque eu não posso retirar as coisas do ar, do vento. Eu tenho que me fundamentar em alguma coisa para eu conseguir explicar. Ótimo. Mas esses temas, muitas vezes, eles parecem um pouco distantes da nossa realidade, do nosso cotidiano, aparentemente. E hoje eu resolvi mudar um pouco, falar de algumas coisas mais presentes, mais próximas do dia a dia, que é a parte da gestão de recursos da família, que nós chamamos de finanças pessoais. Como lidar com elas. E vamos ter um tema muito pertinente, que até por sinal esses dias eu falei com uma aluna, minha mais aluna, que é a questão de finanças pessoais economizar. O que será que é economizar? Essa é a nossa pergunta a responder. E se nós formos pensar num primeiro olhar, a gente pensa que economizar é gastar menos. Gastar menos possível. Mas isso é a visão do senso comum, do cidadão que olha para a economia e pela palavra ele tenta entender o que é. E se economia deve ser, portanto, alguma coisa com ser mais econômico, com economizar. Esse é o primeiro sentido que vem a razão. Mas eu, quando falo para vocês a respeito dessa economia, eu trato de uma ciência. Então, quer dizer, ela é muito mais ampla que isso. Ela vai além do senso comum. E essa economia, ela tem um nexo, ela tem um sentido, ela tem um desenvolvimento próprio. E um dos princípios dessa economia é a ideia de otimizar, tornar as coisas ótimas. Note bem o princípio. Economizar é no sentido de otimizar as coisas, tornar ótimo. Muito mais do que apenas gastar menos. Porque este conceito de ótimo, o que é otimizar as coisas em economia? Que princípio é esse? É você usar os teus recursos da melhor maneira possível dentro das condições em que você está. Então, esse utilizar melhor, esse utilizar bem, nem sempre significa gastar menos. Daí cai até no que muitas vezes o povo diz. Que muitas vezes o povo fala assim, a economia é a base da porcaria. O povo não fala assim? Diz, não diz? Às vezes ele pode ter razão. Não obstante isso ser até uma forma de senso mais imediato das coisas. Porque a economia é mais do que isso. Não é apenas economizar gastando o menos possível. Porque isso dá uma noção de coisa mal feita. Você gasta menos e daí sai uma porcaria. Não. Economizar é otimizar. E esse otimizar tem a ver com gastar da melhor forma possível. E daí eu vou exemplificar para vocês. Eu vou exemplificar para que tudo fique claro. Para que essas orientações, né, não fiquem só na explicação e vá para o mundo prático. Quem de vocês já não teve, por exemplo, na família de vocês, um fusquinha?
Eu já tive o meu. Um Fusquinha, minha família aqui, né? E esse Fusquinha, ele foi muito útil, né? Um carrinho bom, que nunca me deixou na estrada. Porém, como ele já era um modelo antigo, modelo Fafá, 1975, ele já tinha, quando eu comprei, talvez já uns 15 anos de usado. Eu não sei se era o segundo ou terceiro dono. E muito simples de consertar. Porém, já era um modelo já antigo, já tinha um custo operacional alto. Custo operacional alto significa que aquilo que ele precisa para fazer funcionar, né? Então, o uso de combustível, principalmente. E ele fazia de 8 a 9 quilômetros por litro de gasolina, e esse era o padrão econômico dele. Então, era um padrão alto. Mas eu comprei ele, foi relativamente barato, né? O valor do automóvel. E se de um lado ele foi barato num ponto de vista, de outro, ele já implicava num custo de manutenção bastante alto, porque como ele já tinha muitos anos, ele dava uma manutenção constante. E aqui na nossa casa ele era usado diariamente e intensamente. Porque eu aqui em família, nós tomamos a decisão de morar longe do centro da cidade, longe do centro de Curitiba, que era onde nós trabalhávamos, né? E essa decisão fez com que esse automóvel tivesse que ser utilizado muito mesmo. Então veja, um automóvel antigo, com um custo operacional alto, um gasto operacional alto, e um gasto de manutenção também alto, porque ele dava sempre havia necessidade de fazer regulagem, de trocar peças a miúde, porque ele sempre dava algum defeitozinho, mas pelo fato de ser um Fusquinha, né, a gente já sabia o que era. Então as duas coisas estavam altas, tanto o custo operacional quanto o custo de manutenção. Daí chegou um ponto que nós vimos que já chegava o momento de ter que trocar. Porque o gasto já estava excessivo. A gente precisava diminuir isso, né? Então, era a noção de gastar menos, porque ele já estava prejudicando muito o orçamento da família. Então, o que nós decidimos? Trocar por um outro modelo, não de Fusca, mas um outro modelo um pouco mais novo, digamos 10 anos, quem sabe de utilização 5 anos, 8, por aí. Mas nós pensamos melhor em família e vimos que naquela ocasião, naquelas condições, nós tínhamos e era melhor comprar um automóvel novo. Porque era um automóvel, no nosso caso, que se usava diariamente, intensamente e em distâncias grandes. Então quer dizer que se fosse um automóvel já usado, ele ia continuar com custo de manutenção, melhor dizendo, nós íamos continuar com custo de manutenção alto e um custo operacional também alto, os dois. E isso estava pesando no orçamento. Muito bem. Como a minha mulher, como a Vera, ela foi demitida sem justa causa e recebeu um bom fundo de garantia. Então nós pensamos, vamos pegar e fazer o seguinte, compramos o nosso primeiro carro 0 quilômetro. Um Golzinho, e a diferença foi muito grande já de início. Porque enquanto o Fusquinha fazia de 8 a 9 quilômetros por litro de gasolina, o Gol, que era um Gol Flex, fazia de 10 a 11 no álcool. E chegava a 13 usando gasolina, 13 um pouco mais por litro. E na estrada, com gasolina, passava de 16. Então, vejam, o nosso gasto ali, nós procuramos otimizar os recursos que nós tínhamos. E como nós fizemos isso? Ao invés de comprar algo mais barato, nós compramos algo mais caro. Então, a ideia de economizar nem sempre significa gastar menos. Perceberam? Então nós gastamos mais. Foi um automóvel que a gente até brincava, né? Eu brincava com a Vera e dizia assim, nossa, Vera, que automóvel esquisito, ele não quebra,
não vai para oficina, que nós não estamos acostumados com isso. Então vejam, essa é a primeira ideia que eu quero transmitir a vocês da noção de economizar, que é gastar bem, segundo o objetivo e as condições em que a gente está. Gastar bem não significa gastar menos. E valeu a pena, porque o nosso gasto diminuiu, nós conseguimos trabalhar, dar conta de todas as nossas atividades, e era um carro que servia não só para a nossa família, mas também para o sogro, para a sogra, que eles já eram velhinhos, a gente precisava atender. Então veja, nesse contexto, o economizar foi por gastar mais. Viram só? Então vejam, agora nós saímos do senso comum, que a gente pensa que a economia é gastar o menos possível, o que não é. Né? Então deixando claro isso, para a gente hoje nós falarmos de temas mais práticos, mais do nosso dia a dia. E daí eu fiz um pequeno esquemazinho aqui, né, para mostrar para vocês como que nós tratamos em família dessa questão do economizar. Primeiro, esse orçamento em família, o que quer dizer? Quer dizer que esse orçamento eu não faço ele sozinho. Eu faço em consonância com a minha mulher e com o meu filho. Porque eles sabem o que eu gasto, aonde eu gasto e aonde vai. E nem é preciso fazer isso muitas vezes num computador, embora eu tenha. Eu tenho de mesa e tenho um de colo, né, que é o laptop. E eu faço na minha agenda, uma vez eu já mostrei para vocês, que é isso aqui, ó. Uma coisa muito simples. E o detalhe desse orçamento é o seguinte, eu acho que nem dá para visualizar, né? Mas aqui já tem os gastos, as coisas que eu preciso fazer numa simples página. Então não precisa de coisas sofisticadas. O importante é que você discuta em família o que você quer fazer. E a diferença do orçamento não é do que você já fez. Porque aquilo que você já fez está feito. O passado está morto. É um orçamento que você projeta para frente o que você quer fazer. Então eu coloco as despesas que a gente sempre tem, água, luz, telefone, gás, fornecedorzinho de ovos, dessas coisas, dessas miudezas que a gente tem, consertos. Então esse todo, a gente sabe quanto que é e vai jogar o quanto que a gente vai gastar no mês que vai entrar. Então a gente projeta para frente, como fazem as empresas. Aí é uma imitação, principalmente de empresa multinacional. Porque o que está feito, está feito. O passado só serve de lição. Então a gente projeta na frente o que a gente vai fazer. Por isso que é orçamento em família. A mulher, a Vera, sabe o quanto que eu ganho, onde é que está indo. Meu filho também. E até meu filho é mais rigoroso do que eu. Ele tem mais noção de gasto do que eu próprio. E, no entanto, é assim que nós fazemos, todos em conjunto. Porque a minha própria experiência já disse que o dinheiro, quando ele não é uma coisa que divide praticamente o lar ou as pessoas. Parece incrível isso que eu estou dizendo, né? Mas é verdade. Ele põe à prova até quando um casal realmente é um casal. Até que ponto ele está unido e ele tem sintonia. Quando ele tem muita sintonia, quando ele se entende, ele atravessa junto as maiores tempestades. E permanece. Porque ele tem essa sintonia. Agora, quando essa sintonia já está fraturada, o dinheiro vem e destrói tudo. Quando ele fica mais apertado, daí acontece, como já diz o famoso ditado, né, popular, que em casa onde falta o pão, todo mundo discute e ninguém tem razão. Né? E isso não é uma coisa assim que aconteceu nas condições em que eu vivia. Muito bem. E então, essas coisas, então, ó, aí tem 3, elas são discutidas, nós discutimos em família, para nós
nos inteirarmos daquilo que é preciso fazer. Depois, a opção é pelo gastar melhor. E nem sempre, como eu disse para vocês, esse gasto melhor implica que muitas vezes nós estamos gastando mais com um determinado objetivo. Por exemplo, eu já sou um 5.9, tenho 59 anos. Claro, não sou mais um menino. A Vera também. E nós temos um cuidado muito grande com a saúde, porque a gente quer evitar o máximo possível gastar com médico. Então nós preferimos gastar mais, olha o economizar aí, com a comida, do que depois gastar com o médico. Como assim? Vou dar um exemplo. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, um pacote de arroz, 7 grãos. Ele é um pouco mais caro? Ele é, sem dúvida. Mas é um arroz 7 grãos. A gente faz uma cozinhada, põe para congelar e vai tirando aos pouquinhos, né? Porque ele é altamente nutritivo. Tem 7 tipos de grãos, tem o arroz, tem aveia, tem até aveia, lentilha, semente de girassol, linhaça, arroz vermelho, quinoa, gergelim e arroz integral parboilizado. Então isso aqui é uma fonte, na verdade, de saúde, que a gente está gastando mais, pensando em ter mais saúde, se preparando lá para frente. Isso é economizar? É. Economizar gastando mais. Porque lá na frente a gente quer ter muito mais saúde para enfrentar a velhice, que vai chegar para todos nós. Então, olha, era uma noção diferente. Os gastos com alimentação, não é só o arroz, por exemplo. Compramos ovo caipira, a gente compra açúcar mascavo, a gente compra também o macarrão integral, e encontramos nos mercados frango caipira. Tem uma marca sobre isso, uma marca dessa, chamada Nhobento. É frango caipira, e é muito bom, muito bom. E isso não são coisas de luxo, porque nós trabalhamos, e todo trabalhador deveria ter acesso a esse tipo de coisa. Afinal, é esse trabalho que nos sustenta. Nós estamos a todo momento criando valor para as empresas, criando valor para o capital. Então, da mesma maneira que nós fazemos isso, nós temos que dar valor a nós mesmos. E esses trabalhadores não devem se contentar com menos, ou com pouco. Nós devemos lutar pelo melhor. Então, veja, é nesse sentido que a gente também pensa, e eu também falo que esse economizar é para o lado de gastar bem, do gastar melhor, do pensar lá na frente. Então, veja, é isso aí que é muito importante a gente fazer. Porque nós estamos não pensando apenas no agora, no já, mas olhando para lá para frente, no que nos espera, que é o natural de toda a família. Tá? Ora, então vejam, meus caros, isso são coisas muito do dia a dia, são lições mais palpáveis, né, do que a gente falar propriamente de indústria, como falei, ou de fazer uma análise de conjuntura, né, um assunto muito mais que a gente pega na mão, né. E dentro disso aqui, uma coisa muito importante, que agora falando do gastar menos, aqui na frente de casa, sempre vêm os meninos que entregaram aqueles papéis dos supermercados com as ofertas. Vem pelo menos 3 grandes supermercados que entregam aqueles catálogos que eles deixam no portão. E eu olho. Mas é muito difícil, por exemplo, a gente pegar o automóvel e você ver um produto de cada supermercado e sair de um supermercado em supermercado comprando o mais barato, que está ali no catálogo. Porque só de ir de um lugar para outro,
mais o gasto do combustível, que está caríssimo, por causa da gasolina e também do etanol. Só no você ter esse trabalho de ir para lá e para cá, esse consumo de combustível pode inutilizar todo aquele esforço que você está fazendo de querer gastar menos. Então, como é que a gente pode tentar se desviar dessa situação? Aqui, o que eu fiz? Eu tenho em casa, comprei, né, já fazendo, né, uma bicicleta, na verdade eu mandei fazer, não é de marcha, é uma bicicleta simples, aro 26, com um bom bagageiro e uma cestinha na frente, mas uma cesta de mercado, mas uma cesta enorme, né? Esse tamanho, assim. É uma semelhante de uma cesta. E daí o que eu faço? Como esses supermercados são 5 aqui na minha região, eles estão numa distância de no máximo 3,5 km de raio aqui da minha casa, dá perfeitamente para, quando eu estou andando de bicicleta pela cidade, eu saber de preços e eu pegar os catálogos e olhar o que é mais barato em cada um. Aqueles produtos que estão em oferta, como por exemplo, um dos que são caros e muito importantes no orçamento, são os detergentes e os sabões, que são coisas caras. Então, essas coisas quando entram em promoção, eu vejo quais são os locais mais baratos, o local mais barato, pego e vou de bicicleta. E na minha bicicleta eu coloco e faço um périplo, né, nesses supermercados. Pode ser não só num dia indo em todos, mas em vezes alternadas, porque a bicicleta é um exercício. Você vai de um ponto a outro, a distância não é grande, e eu cubro esses supermercados, eu vejo os preços e trago as coisas, sem precisar usar o automóvel. Então, uma coisa que ajuda muito é a bicicleta. E como eu falei, eu fui montado que é uma bicicleta usada, porque é uma bicicleta simples, sem marcha. Então é uma bicicleta barata. Mas de uma utilidade... Aí, ó, vejam só, a bicicleta barata daí entra na questão do economizar gastando menos. Porque eu vou fazer uma coisa simples, que é ir no mercado. Por que eu vou pegar uma bicicleta de marcha, por exemplo, que é muito mais cara? Pode ser perto de uns R$2.000 uma bicicleta. Não, não precisa fazer isso. Porque você vai próximo. Veja, aqui, realmente economizar não é gastar mais. Aqui é gastar menos. O quê? Uma bicicleta simples. De R$250 praticamente foi o preço dela. Que eu montei. E eu utilizo nestas coisas mais urgentes. Nessas coisas que a gente mais precisa, observando os preços, e vale a pena. Porque às vezes a gente pode fazer sobrar mais de R$50 no mês, bem mais de 50. E apesar de R$50 a gente pensar que não é muita coisa, mas aqui é um outro costume que a gente gerou na família, que nós, né, por causa também de eu ser professor, que a gente gosta muito de ler. Meu filho gosta muito de ler. Então isso são coisas que fazem sobrar, que a gente pode gostar num livro. Isso faz parte do universo cultural da gente. E quando a gente tem um universo cultural mais amplo, como se diz, a gente tenha uma mente preenchida com boas coisas. Boas coisas. Isso até eu recomendo, né, nas famílias, é um antídoto contra o mundo das drogas. Porque o mundo das drogas, ele acontece por quê? Porque muitas vezes os jovens, eles não veem o mundo assim. Eles veem o mundo muitas vezes assim. Como algo que termina no final e não algo que se abre. E isso depende de uma visão cultural. Então vejam, todas essas coisas fazem parte desse universo de economizar, desse princípio de otimização. Utilizar os recursos da melhor maneira, nem sempre significando gastar menos. Muitas vezes é gastar mais.
Então, meus queridos, são essas lições práticas que eu sempre estou fazendo, que eu construí ao longo do tempo em família, que me permite falar a respeito disso e que ela nos ajuda muito, né, a lidar com o cotidiano e fazer as coisas da melhor maneira possível. E daí, para eu finalizar, eu uma vez fiz uma palestra a respeito desse assunto, né? Só que com mais detalhes, na Federação da Agricultura do Paraná, que era lá na rua, acho que ainda é, na rua Marechal Deodoro, aqui em Curitiba. E no expor essas coisas, sistemas, outras coisas, porque eu estou resumindo bastante, né? Resumindo muito todo esse conteúdo. Teve uma moça que fez uma intervenção que eu nunca esqueci, até só esqueci o nome dela, mas não esqueci o que ela disse. Que ela estava falando a respeito de como fazer sobre um orçamento, que ela dizia para os filhos dela fazerem, os pequenos, o orçamento do mês. E eu achei isso uma ideia excelente, porque ensinar os filhos pequenos a terem responsabilidade com as coisas e as responsabilidades da família. Porque aquilo que você transmite para os seus filhos, mesmo que indiretamente, é que vai fazer parte da maneira como eles enxergam o mundo. Por exemplo, se vocês ensinam que tudo cai do céu, que as coisas não resultam de um trabalho árduo de um mês, eles podem ter a noção de que as coisas realmente caem do céu, que tudo vem de graça, o que não é assim. E as crianças, elas são muito presentes. Se você transmite para elas essa responsabilidade, elas também sentem e elas também devolvem na mesma medida. Veja, foi uma coisa primorosa que essa moça havia me falado, pena eu ter esquecido o nome dela, mas que é muito importante a gente incorporar, que é ensinar essas responsabilidades já para os nossos filhos pequenos, porque eles sentem isso na família e veem quando os pais estão preocupados com tudo, com o bem-estar, e isso é uma coisa importante para todos. Eles aprendem a ter uma noção de olhar para a família como um conjunto e não só para si mesmos. Eles aprendem a olhar para todos. Então eles têm uma visão de família, de grupo, de responsabilidade mútua de um com o outro. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode ensinar dentro desse universo de finanças pessoais. Porque essas finanças pessoais não é apenas pegar e preencher um orçamento ou ficar juntando, às vezes, papelzinho, né, de quanto gastou, centavo por centavo. Não. É uma coisa de planejar o teu futuro, a tua família, de saber fazer as coisas. E isso envolve, por isso que eu falo, finanças em família, que todos fazem parte disso. Então, meus queridos, essa era o que eu queria comentar com vocês hoje. E para mostrar para vocês que para que a gente consiga esse ótimo, é preciso que todos participem. E isso é um desafio. Isso é um desafio. Tá? Então, meus caros, eu vou me dando por encerrado o nosso rápido conteúdo de hoje. E na próxima vez eu quero tratar, novamente vou sair de um tema prático e vou entrar num outro tema da economia como um todo, que é a chamada renda do brasileiro, que outra vez eu vou utilizar os números preciosos, né, do IBGE. Enquanto isso não chega, eu espero que você tenha desfrutado, né, do nosso tema e que tenha sido útil para
todos vocês. Então eu me despeço e conto com a preferência de vocês no seu canal Ponderando com Caju. Até!